O tema da semana é consumo e desenvolvimento sustentável. A gente viu a semana passada sobre sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, né? E agora a gente vai caminhar especificamente sobre o desenvolvimento sustentável, né? Quais são os objetivos. A gente falou também de algumas ações, né? Algumas ações e atividades que levam para a sustentabilidade, né? Que eu me lembro de ter colocado 5 para vocês. Aqui a gente vai, como de costume, só revisar a nossa aula anterior. A gente sempre faz isso, faz uma revisão rapidinha, né, para ajudar a fixar o conhecimento aí para os alunos. Na aula anterior, que foi a aula de ontem, dia 20 de fevereiro, terça-feira, a gente falou especificamente sobre o consumo. A gente falou várias coisas sobre o consumo, né? Trazendo assim, uma expansão de ideia do consumo, de uma forma bastante ampla até, né? A gente explorou bastante esse tópico. Então, para revisar rapidamente, o consumo ele é uma atividade humana antiga e necessária, destinada a diversos fins, né? Então, a gente sempre precisou consumir os produtos que nós produzimos, né? Com vários objetivos diferentes. O principal deles, inicialmente, com o objetivo de sobreviver. Então, consumo destinado principalmente à sobrevivência, né? De vestuário, alimentação, né? E com o tempo foi se sofisticando as nossas necessidades e nós passamos a consumir pelos mais diversos motivos, né? Segurança, moradia, transporte, né? Necessidades de modo geral, lazer, status social, né? Identidade e questões que estão relacionadas à cultura. Tá? Lazer é as formas, né, de divertimento, de prazer, de busca de satisfação, né? Nós temos esse motivo também para estar consumindo. Status está relacionado ao consumo, que muitas vezes ele traz um valor simbólico, né? Que pode ser, por exemplo, o consumo de ostentação, que ontem até me fugiu a palavra, me recordei agora, né? Não exatamente ostentação, né? Mas também inclui ostentação. É aquele consumo que você faz que vai te fortalecer, que vai te afirmar na sua posição social, né? Ou angariar novas posições, né? Quando você compra alguma coisa que acaba demonstrando um poder aquisitivo para a sociedade, né? Que isso está relacionado inclusivamente às relações sociais que a gente falou ontem, eu não pus aqui, mas também está relacionado. A questão da identidade é você demonstrar a sua personalidade, né? Você acaba afirmando e fortalecendo os aspectos psicológicos próprios, né? Então, muito do consumo pode estar relacionado a essa questão psicológica e de demonstração de aspectos de personalidade. E também tem a questão da cultura, né? Boa parte do que nós consumimos acaba podendo ter algum tipo de representação na cultura da qual nós pertencemos. Sobre o consumismo, né? O consumismo, eu não sei se eu utilizei essa palavra ontem, mas eu falei sobre ela. É uma palavra que tem uma conotação negativa, meio que pejorativa, no sentido que ela demonstra um desequilíbrio para o consumo. Ou seja, você consome por consumir. Você não consome com uma certa consciência, né, a respeito
do meio ambiente, por exemplo, né? Você tem o hábito de consumir, né? Você é uma pessoa que pode ser um acumulador, uma pessoa consumista, que muitas vezes compram coisas que nem chega a usar, ou usa poucas vezes, compra um sapato, um vestido, nunca mais usa, uma vez só, duas. Então, esse consumismo ele pode estar ligado a esse comportamento um tanto irracional, né, de comprar por impulso, né, sem ter o senso crítico, né, o entorpecimento do senso crítico, tá bom? Mais uma vez está escrito errado aqui no slide, acabei de observar aqui. Então, o que é esse entorpecimento do senso crítico? É você não ter consciência de que por que você está adquirindo determinada coisa, tá ok? E por fim, no último slide sobre consumo, a gente falou sobre o hiperconsumo ou hiperconsumidor, de um autor bastante interessante, Lipoyevsky, e ele fala sobre o consumidor moderno, que ele consome além de todas essas questões que eu citei anteriormente, mas ele busca, antes de mais nada, experienciar novas emoções, certo? É isso. Saúde, né? Preservar, né? Melhorar às vezes a aparência, fazer uma cirurgia plástica, fazer alguma coisa que vai poder agregar a ela uma lembrança, experienciar emoções que até então eu desconhecia. Esse é o hiperconsumidor, que vê como uma busca de felicidade o consumo. Inclusive, eu acabei pautando um pouco sobre isso ontem, né? E citei especificamente um dos pensadores que trata do assunto, que é um sociólogo chamado Bauman, um sociólogo bastante interessante, e ele fala sobre essa confusão que pode estar tendo na cabeça das pessoas de achar que essa realização pessoal, essa felicidade, estaria associada ao consumo, sempre na compra de novos e novos produtos, né? Então, é aquela sensação de que se está comprando, se está consumindo, você está satisfazendo as suas necessidades na busca de uma pretensa felicidade, ok? Bom, dando sequência, nós vamos então para o conteúdo de hoje. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver dois aspectos específicos. Quais são eles? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, que ao todo são 17, que eles estão ligados ali à conhecida Agenda 2030. Nós vamos falar sobre esses 17 objetivos de uma maneira rápida, só para vocês conhecerem do que se trata esses objetivos, tá? Para vocês saberem quais são esses objetivos. E depois a gente vai falar mais para frente. Especificamente, eu destaquei as boas práticas, deixa eu passar aqui, ó. Soluções e boas práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, tá bom? E é interessante porque você acaba achando muita coisa na internet, no YouTube, reportagens e tudo mais que vai colaborar bastante nesse aspecto de trazer bastante informação. Tá? Vamos então conhecer esses objetivos do desenvolvimento sustentável, ok? Bom, são 17 e aí a gente começa falando sobre o primeiro. Né? O primeiro está relacionado à erradicação da pobreza. Né? O que significa isso? Olha, você combater, procurar eliminar a pobreza, né, em todas as formas, em todos os lugares, assegurando acesso às pessoas para serviços básicos necessários, né, como por exemplo água potável, moradia, educação, saúde e tal. Esse é o primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável. Então, boa tarde. Como que faz para a gente caminhar nesse sentido de erradicação da pobreza? Olha,
Uma coisa que precisa ser observada, que eu não sei se vocês estão atentos a isso, mas a gente precisa ver quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável e ver se eles são coerentes com as ações. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso? Porque é possível observar que você tem os objetivos colocados aqui de uma forma clara, porém as ações, elas não fazem muito sentido. Algumas ações das pessoas que buscam o desenvolvimento sustentável parecem não só colaborar, como ir contra a própria agenda que eles criaram. É um pouco estranho isso, né? Mas a gente tem que ficar atento a esses detalhes que passam desapercebido para todo mundo, para grande parte das pessoas. Não vou entrar em nenhum detalhe não, tá? Mas eu só quero chamar atenção para vocês a respeito disso. Bom, então, sobre a erradicação da pobreza. Tem formas boas de você promover a riqueza? Tem. Chama-se livre mercado. Geração de emprego, geração de renda, crescimento industrial, né? Geração de empregos, comércio, né? Leis favoráveis ao empreendedorismo e não burocracia, né? Uma maior liberdade para as pessoas e para os empreendedores poderem trabalhar, gerar renda, gerar tributo para o Estado, gerar emprego. É uma ideia simples aí que pode ajudar bastante na erradicação da pobreza, ou seja, o Estado tem que ser um colaborador do crescimento e geração de riqueza, do crescimento econômico, e não um obstáculo. Então, fiquem atentos a isso, né? Por quê? Porque o obstáculo está relacionado à própria legislação, tributação alta, né? Burocracia pesada. Então, quando a gente fala que você quer buscar o desenvolvimento sustentável, então você tem que ser coerente, né, com o objetivo, certo? Esse é um exemplo que eu dei um pouquinho mais a fundo para vocês ficarem atentos de que vocês devem refletir sobre cada um desses objetivos e ver se de fato o pessoal está indo a favor, contra ou não, né? Em relação a isso. O segundo, que é a agricultura sustentável, que é você buscar acabar com a fome, né? É um combate à fome, né? Alcançando a segurança alimentar e uma melhora na nutrição das pessoas, né? Do globo como um todo. Porque esses objetivos aqui, quando a gente está falando dessa agenda, nós estamos falando em termos globais, tá? Então, assim, são ações que visam serem seguidas em todos aspectos, né, em todas as partes do globo. Ok? Bom, é importante, a agricultura tem um papel extremamente importante na segurança alimentar do mundo, né? O Brasil, particularmente, é um grande produtor de alimento para o mundo. Nós produzimos alimento para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, ou seja, nós somos 1/5 disso, nós produzimos muito alimento, né? E com isso nós conseguimos colaborar de uma forma significativa, exportando alimento para o mundo todo, né? E ajudando a ter segurança alimentar ao redor do mundo. Isso é bom, isso é positivo, né? Isso ajuda a criar paz social, ajuda a criar estabilidade política e social mundo afora. Então, a agricultura tem um papel importante, né? Sustentável no sentido de que é uma agricultura que busca, através da tecnologia, cada vez diminuir os impactos ambientais que ela causa na sua produção de alimento. Ok? É isso que quer dizer a agricultura sustentável, de modo mais simples. Tá? Um terceiro ponto importante, saúde e bem-estar. Bom, tá aí mais um objetivo do desenvolvimento sustentável. Assegurar uma vida saudável e promover o bem para todas, né,
as idades, garantindo acesso universal aos cuidados de saúde, prevenção de doenças e promoção do bem-estar, né? Bom, aqui é um objetivo voltado aos cuidados com a saúde de modo geral, né? Então, assim, isso é importante para que você possa tentar assegurar o melhor bem-estar possível para as pessoas, né? É claro que quando se fala de bem-estar, a gente está falando de um modo coletivo aqui, né? Porque individualmente o nosso bem-estar não é uma coisa que é igual para todos, mas tem ações que acabam gerando de modo generalizado um bem-estar social, tá? Não estou falando dele de modo individual, tá? Então, essa preocupação aí em assegurar uma vida mais saudável possível às pessoas, tá ok? Nós temos aqui então o nosso quarto ponto, chamado educação de qualidade, que é você assegurar uma educação, né, que tenha qualidade, evidentemente, né, que ela possa promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas, né? Ou seja, essas oportunidades que a educação proporciona para as pessoas, isso é importante, né? A gente conversa com os alunos em sala de aula, né? Quando a gente tem mais tempo, assim, fica conversando, a gente fala um pouco mais sobre aspectos relacionados à educação, né? A sua importância para uma sociedade, né, que busca um desenvolvimento social, uma sociedade mais justa, mais equitativa, como dizem, né? A educação tem esse papel importante porque ela leva bastante à reflexão do nosso papel como ser humano, né? Ela está ligada a diversos aspectos. É importante isso, né? Porque ela não é uma garantidora de uma vida melhor, vamos dizer assim. Mas ela melhora as chances, entendeu? Então, muitas vezes, o aluno pensa que eu vou pegar o diploma e eu vou dar um salto social na minha vida. Olha, o diploma significa que você cumpriu um percurso burocrático, tá? Que espera-se que você tenha adquirido conhecimentos e que esse conhecimento possa ajudar você a melhorar a sua vida, aumentando as chances de um emprego melhor, ajudando você a compreender melhor o meio ambiente onde você vive, auxiliando você a se tornar talvez um empreendedor ou um funcionário melhor, ou dando bases melhor para você, se a sua opção é funcionalismo público, você está mais preparado para concurso, entendeu? Então tudo isso é importante, porque ela vai te dar chances maiores, né? Ela vai te dar oportunidades melhores, né? Mas eu sempre deixo claro que a gente não tem garantia a respeito das nossas ações, né? Nesse aspecto. O quinto ponto, né, são 17 para quem está chegando agora, nós temos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E qual que é esse quinto ponto? Ele fala a respeito da importância da igualdade de gênero, que é você combater qualquer tipo de diferença que haja, né, em relação às oportunidades, a questões salariais, entre outras coisas, né? É você fazer com que todos tenham a mesma oportunidade, sejam tratados de forma igual, né, independente do gênero, né, independente do sexo da pessoa, que ela possa aí ter assegurado esse direito dela, ok? O sexto ponto está relacionado à disponibilidade de água limpa e saneamento. Aqui é interessante porque aqui eles vão buscar garantir água limpa
E o saneamento básico para todas as populações. Olha, o Brasil tem um problema sério com o saneamento básico. Entendeu? Alguns países já resolveram seus problemas de saneamento há 300, 400 anos atrás. Entendeu? O Brasil caminha mal, né, já de muito tempo, né, nesse aspecto de propiciar o saneamento básico, né, água limpa, rede de esgoto para a população, mesmo de cidades grandes como capitais. Né. Alguns anos atrás eu viajei para uma capital brasileira, fui visitar a casa de uma amiga e me deparei com um bairro antigo, bastante antigo de uma capital brasileira. E a situação, assim, eu fiquei meio... achei meio estranho, porque eu não imaginava encontrar esse tipo de situação. Ou seja, a rua da pessoa não tinha todo o sistema de esgoto pronto, né? Você tinha aquele esgoto de cozinha, né? Que é jogado... que é aquela água suja, de alimento, de lavar louça e tal. Aquela água simplesmente era lançada em frente às casas. Né? Então a rua, entre o passeio, o calçamento e a rua, você tinha aquela sujeira, aquela água suja, né? Animais, um cheiro ruim. E eu pensei, cara, isso aqui é uma capital. Você imagina algumas cidades do interior, como é que pode ser? Me passou na cabeça pensar sobre isso. É um bairro muito antigo, já era para ter resolvido isso há muitos anos. Né? Mas porque as capitais brasileiras são cidades bem antigas, né? Vocês sabem disso. Então, assim, é importante ficar atento a isso, porque ter o saneamento básico, ter disponibilidade de água limpa, né, uma rede de esgoto, cara, isso é o mínimo que você pode oferecer aí para que a pessoa tenha um pouco de qualidade de vida, né? Porque senão você vai atrair doença, você vai ter problemas com dengue, com outros tipos de doença. É uma pena, né? E ambientalmente isso é muito ruim. Então, assim, eu sei que o índice brasileiro é bastante alto, né? E eu acho que esse sexto ponto é um ponto bastante importante que a gente tem que levar, tem que ficar atento a ele, porque ele tem uma certa urgência. É preciso resolver esse tipo de problema, né? A gente não pode ficar pensando que esse tipo de problema ainda pode persistir, né? Então, a disponibilidade de água limpa e saneamento básico adequado, né? É algo que deve ser buscado. O sétimo objetivo do desenvolvimento sustentável: energia limpa e acessível, né? Assegurar acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos, promovendo a transição de fontes de energia para fontes de energia renovável, né? Então aqui é cada vez mais a gente ir substituindo as fontes de energias não renováveis por energias renováveis. Então assim, abandona-se as termoelétricas, a produção de energia através da queima de carvão, da queima do petróleo, né? E você começa a adotar energias mais limpas, renováveis, né? Então você tem a hidrelétrica, você tem energia solar, energia eólica, então você vai buscando meios e formas aí de fazer essa transição. Não é um trabalho fácil, mas tem que ser buscado, né? O Brasil ainda anda bem nesse aspecto. Ele anda bem, ele é um exemplo interessante e a gente caminha bem nessa questão, tá? Eu falo isso em comparação com outros países, né? Então, se você for comparar, por exemplo, com a China, que é o maior consumidor de carvão na produção de energia, as cidades chegam a ficar em estado crítico de emergência devido à poluição, né? São os maiores poluidores do planeta aí. Então, assim, as grandes nações e que são muito industrializadas, elas podem ter elas devem dar uma contribuição mais significativa e demonstrar um desejo aí de colaborar
para essas questões ambientais. O oitavo ponto, trabalho decente e crescimento econômico, né? Promover o crescimento econômico, né? Garantindo o emprego e trabalho para as comunidades locais, né? Ou seja, aqui ele tá falando relacionado às questões de trabalho, ou seja, tanto do aspecto de respeito ao direito do trabalho, né? Isso aqui está envolvido, né? Trabalho decente, ou seja, você respeitar as regras trabalhistas colocadas, como hora de trabalho diário, né? Idade mínima e questões relacionadas à segurança do trabalho. Então isso é importante, né? Para que não haja exploração, para que não haja nenhum tipo de problema nesse aspecto, tá? Como trabalho infantil ou trabalho escravo, tá? E também crescimento econômico, né? O crescimento econômico eu falei um pouco porque ele está um pouco ligado ao primeiro ponto, né? O que vai gerar o crescimento econômico? Bom, um ambiente saudável para o desenvolvimento econômico, né? Onde o mercado possa ser livre e possa crescer através da iniciativa dos empreendedores, da iniciativa privada principalmente, né? Ou seja, uma tributação justa, leis que favorecem o crescimento econômico, uma baixa complicação burocrática, né? Leis amigáveis. Então, assim, tem vários aspectos aí que são importantes, que auxiliam bastante no crescimento econômico, que ao mesmo tempo que gera empregos, ele também ajuda a combater a pobreza, ok? No nono ponto, indústria, inovação e infraestrutura. Do que se trata isso? Construir infraestrutura, promover a industrialização e fomentar a inovação, né? Tá também um pouco relacionado ao crescimento econômico. Aqui o destaque principal eu acho que está ligado à inovação, né? A infraestrutura ela é muito importante porque ela ajuda no desenvolvimento econômico, né? O que é exemplos de infraestrutura? São boas rodovias, né? Rodovias que têm acesso a centros urbanos, onde você encontra o mercado consumidor. Infraestrutura está relacionada a acesso à internet seguro, né? Garantido, sem quedas, sem problemas. Garantia de energia elétrica para que não haja quedas, apagões e problemas relacionados a isso o tempo todo, né? Para o cara não ficar tendo prejuízos na sua indústria, no seu comércio devido a quedas de energia. Então, caiu a energia, deu problema e aí a sorveteria perde o produto. Então, entendeu? Infraestrutura é fornecimento adequado e seguro de energia elétrica, fornecimento adequado e seguro de água também, né? Então, a infraestrutura envolve todo o aparato que auxilia, né, a você ter um desenvolvimento local, né, com boas rodovias, boa sinalização, água, energia elétrica, acesso à internet, né, por aí vai. Isso é muito importante. Tem outros também, tá? A inovação por si está relacionada ao aspecto tecnológico, né? Que a gente sempre fala, eu vou ressaltar, é extremamente importante, né? Para que haja incentivo à inovação. E a melhor forma de você incentivar a inovação é através da concorrência, tá? A concorrência, ela é um estimulador natural da inovação, porque as empresas que competem entre si, elas vão criando novas formas de atendimento, de produto, de tecnologia, né, buscando sempre ganhar mercado. Então, a inovação, ela acaba sendo naturalmente estimulada quando se tem concorrência em um sistema de mercado livre. No próximo slide, a gente vai dar continuidade, tá? Que é do 7º ao 17º ponto, tá? Redução das desigualdades, é o 7º ponto. Deixa eu ver se aqui... Opa, peraí. Não, tá contado errado, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí tá contado errado, tá? Ele pulou do 9 pro 13. Então aqui, na verdade, é porque eu diminui os slides, ele manteve a numeração. O 10º objetivo, então, é a redução das desigualdades, né? O que é isso? É você procurar
reduzir as desigualdades dentro dos países e entre os países, né? Isso eu acho bastante complicado, né? Porque as desigualdades, elas parecem ser bastante natural do comportamento humano, né? As pessoas são diferentes entre si, não tem como ter resultados iguais se as pessoas agem de forma diferente. No entanto, é importante fazer, né, e promover, ficar atento às questões relacionadas à desigualdade. Então, e aqui ele fala entre os países. Isso aqui é muito complicado, tá? É muito complicado. Porque há países que culturalmente, né, têm um desenvolvimento econômico, né, social, leis diferentes, culturas diferentes, progresso diferente. Então, você querer que haja uma redução da desigualdade nesse aspecto é bastante complicado, né? Só se a gente amarrar a mão dos mais competentes para nivelar com os menos competentes, né? Então, como que faz isso? Isso faz, né, através de um auxílio que os países mais envolvidos podem dar àqueles menos desenvolvidos. Mas isso é um ponto que eu acho bastante complicado, tá? Bastante complicado, particularmente eu acho bastante complicado. Bom, porque muitos países também ficam esperando, né, de braço cruzado, querendo ficar pedindo ali dinheiro. Olha, precisa me ajudar, precisa me ajudar. Não, meu. Na verdade, o que você precisa fazer é que o seu país cresça economicamente, para que você possa caminhar junto para o progresso com os outros. Sempre vai ter essa diferença, né, entre países, entre as nações. Não tem como, tá? Então, mas está aqui, né? É um objetivo que está aqui, tá? Mas que não é para você, mas que não é muito simples. E para você buscar desigualdade, você só consegue isso através de poder e autoridade. E aí a gente pode caminhar para um lado perigoso, né? Então, esse autoritarismo de que você é obrigado a dar alguma coisa para mim, isso pode pegar um caminho que pode ser um pouco complicado. Então, é um objetivo do desenvolvimento sustentável que está aqui, mas precisa ser melhor discutido e é difícil você conseguir um resultado concreto nesse aspecto, tá bom? No 8º ponto, cidades e comunidades sustentáveis, né? Tornar as cidades e os assentamentos humanos seguros, resilientes, sustentáveis, promovendo o desenvolvimento urbano, né? Isso aqui é interessante, que aqui tem vários pontos legais que você pode ver de ações que as cidades tomam, né, para promover, né, um auxílio ao meio ambiente, né, e também a outras pautas do desenvolvimento sustentável, que, como a gente viu, não se trata exclusivamente de meio ambiente, envolve o aspecto social e econômico também, tá bom? Próximo ponto, que seria o 12º, né, que está como 9, consumo e produção responsáveis. Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis, tá? Aqui ele cai um pouco no que a gente falou ontem a respeito de consumo, né? Mais no sentido das pessoas, através de uma educação ambiental, se tornar consciente das suas ações, tá? É algo mais nesse sentido, né? É difícil você assegurar padrão de consumo e produção, né? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes do modo que ele aparece aqui, já vou comentar que o aluno colocou, muitas vezes do modo que aparece aqui, vocês têm que pensar que algumas coisas não são fáceis de fazer, a não ser que você exerça uma autoridade sobre o outro. Só que aí a gente pode estar saindo, a gente pode estar ferindo a liberdade das outras pessoas e de outras nações. Então, algumas coisas são um pouco mais complexas, né? Quando fala que tem que ter um padrão de consumo de forma nenhuma. As pessoas são livres, entendeu? Você tem que conscientizar as pessoas para que elas possam
ao passar de anos e mais anos, décadas e mais décadas, né? Tendo a sua liberdade garantida e as suas decisões a respeito do que vai ou não consumir. A gente não pode impor autoritarismo da nossa vontade sobre os outros. Uma coisa que é muito comum de ver culturalmente no Brasil e fora, né? Parece que a gente acaba não se atentando a esses aspectos aí, mas tem que tomar um certo cuidado, tá? Facilmente a gente cai para o lado de tem que obrigar, mas cuidado. Tem que ter muita reflexão sobre esses aspectos, tá bom? Então, padrão de consumo, padrões de produção também não seria possível. A não ser que você tenha um Estado controlando a economia e planejando o que vai ser feito, que já historicamente não deu certo. Então, vamos dar continuidade aqui. 13º, mitigar a mudança global do clima. Bom, o problema é a gestão de cada município. Olha, na verdade, uma coisa importante aqui, fazendo parênteses aqui numa colocação de uma aluna, é que assim, como a gente viu na primeira semana, na primeira aula, algumas coisas podem até depender do poder público, mas não tudo. Entendeu? Então, a reflexão que eu faço aqui é o seguinte: não dá para ficar confiando em poder público e agentes do poder público. É só isso, né? Ou seja, você espera que os problemas serão resolvidos através do Estado. Não. Entendeu? Eu acho que assim, o Estado, o município, ele pode dar a sua colaboração, pode fazer alguma coisa em prol, mas também as pessoas têm que olhar e falar assim, tá, o que está ao meu alcance na minha casa, na minha rua, no meu bairro, na minha associação, no encontro com os meus parentes no final de semana, na empresa onde eu trabalho. Entendeu? Ótimo, é por aí que a gente começa. Entendeu? Os municípios, evidentemente, é algo muito mais difícil, porque os municípios têm uma rotatividade, o poder público tem um modo de funcionamento diferente, né? E aí a gente faz a nossa contribuição e o município tenta fazer a dele da melhor forma possível. Então, assim, é muito complicado a gente esperar que o poder público municipal, estadual ou federal possa resolver os nossos problemas, os problemas que a gente está comentando aqui. É um pouco complicado. Algumas vezes sim, algumas vezes eles têm condições de promover políticas públicas interessantes, de criar uma legislação que possa colaborar, de incentivar alguma prática sustentável, né? Mas nem sempre isso é possível. De fato, muitos municípios, alguns têm uma gestão mais profissional, mais séria, outros infelizmente não têm, então a gente fica um pouco à mercê nesse aspecto. Tá? O 13º ponto aqui chama mitigar a mudança global do clima. Né? Esse aqui é um que eu quero fazer uma observação importante, que é o seguinte, né? Fala-se muito nessa questão de mudança climática. Bom, o que a gente precisa entender sobre isso? Primeiro, que mudança climática é um efeito natural do planeta que independe do ser humano estar vivo ou não. Isso é um ponto que precisa ser esclarecido para você ter uma conversa honesta sobre o tema. Entendeu? Então, assim, o planeta tem mudança do clima naturalmente, independente do ser humano? Sim. O deserto do Saara já teve partes de floresta tropical com água, rios e tudo mais. Ele virou um deserto. Aonde estavam os seres humanos? Em lugar nenhum, porque eles não existiam. O planeta, ele era de continentes grudados e houve mudanças onde as placas tectônicas foram afastando os continentes. E muito do clima se mudou. Né? Teve era do gelo, descongelamento e tudo mais, né? Então, primeiro ponto, a mudança ela é um fenômeno natural e ela depende mais da questão do Sol, né? Entre outras coisas, como envolve tantas características,
envolve vida marítima, algas, sabe? Florestas, vegetação, locais urbanos ou não. É uma coisa que envolve muitas variáveis, né? Mas o que se fala a respeito disso que é importante saber? A questão da mudança que a gente está falando é o seguinte: nós, agora sim, seres humanos, temos que contribuir para não agravar nenhum efeito climático no planeta. Ok, é isso mesmo. Isso está certo e isso é justo, entendeu? Por que eu falo isso? Porque senão fica uma visão de que nós somos um problema e que precisa haver uma revolução, tudo precisa mudar. Não é assim, não é bem assim. Então muitas vezes pode haver essa confusão, entendeu? O clima, ele está em mudança, o ser humano, ele precisa ter uma postura ambiental saudável e adequada para que a gente contribua com o meio ambiente. Não há como você frear a mudança climática, porque é um processo do planeta, que está fora do alcance das mãos humanas. O que a gente pode fazer é contribuir para não agravar a situação climática, para não gerar desastre ambiental, para não gerar um nível de poluição que seja irreversível no mar, no ar, no solo. Ok, é isso mesmo. É um ponto importante. Mas é preciso deixar isso esclarecido, porque geralmente tem muita confusão sobre isso aqui, né? Aqui é onde eles batem muito, onde alguns ambientalistas que nem sempre, né, são muito claros a respeito disso, eles às vezes eles pegam mais nesse ponto. Então por isso que tem um esclarecimento mais cuidadoso a respeito disso, tá bom? Então nós, seres humanos, podemos contribuir sim e ter cuidado sim. Por quê? Porque nós temos condição de piorar a situação, se não for com ações cuidadosas, ok? O 14º ponto, então aqui deixa eu corrigir. Deixa eu ver se escreve aqui. Não, aqui não consigo. Não sou muito familiarizado. Tá. Então é 11º, 12º, 13º, 14º. A gente está acabando aqui os objetivos. Vida na água, né? Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Aqui a gente precisa ter cuidado, evidentemente, com toda a vida aquática no planeta, né? De rios, lagos e mares. Isso aqui é muito legal e muito importante, né? Os cuidados que a gente tem que ter na preservação das nascentes, né? O cuidado como a gente utiliza a fonte de água, que é muito importante, porque depois que uma fonte ela é contaminada é complicado, né? A vida marítima é importante. Cuidar para que não haja nenhum tipo, por exemplo, de pesca predatória, onde vai comprometer a reprodução de determinadas espécies, né? Por quê? Porque o ser humano, o planeta, ele tem uma ligação muito íntima, né, com o ciclo hidrológico da água, e nós temos que ter um cuidado, uma atenção especial mesmo na preservação do meio ambiente, né, para poder cumprir esse objetivo. Lembrando que a sustentabilidade ela vai naquele caminho de que nós precisamos, nós podemos usar os recursos naturais, produzir e consumir, porém nós não podemos comprometer o meio ambiente para as gerações futuras, né? O 15º objetivo, vida terrestre, ele fala de proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, né? É você gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, né, do solo, reverter, se possível, a degradação da terra, né? A perda da biodiversidade. Então aqui é um ponto também muito importante, muito interessante. Os cuidados que a gente tem que ter com a vida terrestre, né? Aqui inclui a flora, a fauna, o relevo, né?
a vida dos solos, nutrientes e tudo mais. Isso aqui também é bem importante. Tá? 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Né? Promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, garantindo acesso à justiça para os cidadãos, construindo instituições eficazes, responsáveis em todos os níveis, né? Com respeito à diversidade dos países, culturalmente falando, com respeito aí a todas as nações e a todos os povos. Isso é importante. Ok? E o 17º ponto, parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, promovendo o engajamento de todos os setores da sociedade na realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ok, aqui estão, para quem chegou um pouco depois, então nessa aula eu fiz um breve resumo aqui da aula de ontem, e aqui estão os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que estão aparecendo ali na famosa Agenda 2030, que talvez você já tenha ouvido aí. O que acontece? Após a gente conhecer esses objetivos, é claro que eu trouxe eles de uma forma assim geral, porque dá para você ler com mais profundidade, conhecer melhor cada um desses objetivos, tá bom? A gente tem aqui por último, né, o nosso último slide. Eu coloquei aqui, eu vou trabalhar um pouco mais rápido, né? As soluções e boas práticas relacionadas aí ao desenvolvimento sustentável. A importância da energia renovável, que já foi comentado antes, na aula de semana passada, ou seja, energia solar, eólica, hidrelétrica, né, geotérmica, biomassa. Isso tudo é importante, né, na medida que você vai substituindo a produção de energia não renovável por energia renovável, né? Eficiência energética, né, ligado bastante a questões tecnológicas, ou seja, você tem aparelhos que consomem menos energia, você tem mais eficiência, né, de iluminação nos eletrodomésticos, nos transportes públicos e também nos transportes privados, né? Você tem aí formas de adotar tecnologias mais eficientes de um modo geral que contribua para o meio ambiente. Então, eficiência energética é um ponto bem legal. Você tem aqui gestão de resíduos, né? A gestão de resíduos, adoção de práticas de gestão de resíduos mais sustentáveis, incluindo a redução, reutilização, reciclagem e disposição adequada de resíduos sólidos, né? Orgânicos e perigosos. Então aqui tem que ter um cuidado com relação à forma de tratar os resíduos e ao lixo, né? Programas de coleta seletiva, compostagem, reciclagem de materiais, tratamento de resíduos, tudo isso aqui é muito legal e muito importante e contribui bastante aí, né, para a questão do desenvolvimento sustentável. Ok? Aqui a gente tem diversas coisas interessantes que poderia abrir aqui e falar um monte de coisa, tá? Talvez a gente comente algumas dessas coisas na próxima semana. Antes de eu continuar, só lembrando, a próxima semana a gente vai para a nossa última semana de aula relacionado à questão da sustentabilidade, onde a gente vai falar de impactos ambientais e coisas e temas que giram em torno disso. Tá ok? Bom, a logística reversa, por exemplo, é um meio bastante interessante aí de contribuir para a sustentabilidade, né? Quarto ponto, conservação da biodiversidade, né? Aqui é a proteção e restauração de ecossistemas naturais, como florestas, oceanos, rios, áreas de vida selvagem. Isso aqui é importante, essas áreas protegidas, o reflorestamento, né? Recuperação de áreas degradadas. Então, assim, a necessidade de, por exemplo, parques florestais, né? Reservas ambientais, né? Onde você acaba criando ali áreas de proteção ambiental. O Estado brasileiro
tem bastante área de reserva florestal, em comparação com muitos países aí, né? E a nossa legislação ambiental também, ela é generosa com o meio ambiente em comparação com outros países também, né? Ela vai variar de regiões e você tem aí de preservação de no mínimo 20% da mata nativa, né? Alguns lugares chegam a ser muito mais que isso. Alguns lugares, se eu não estou enganado, na região amazônica, você precisa garantir no mínimo 80% de área nativa preservada, que é muita coisa, né? E aí quando você vai dar um tour aí pelo mundo, você vai ver outros lugares aí, na Europa, na Ásia, você vai ver assim que nesse aspecto a gente tem, a gente está fazendo uma boa tarefa de casa. A agricultura sustentável, o quinto ponto já foi discutido, já foi falado, né? É você procurar desenvolver técnicas agrícolas que minimizem o impacto ambiental, né? E gerem a produção de alimentos, segurança alimentar. Isso se dá principalmente com o desenvolvimento de tecnologias. Tá? O sexto ponto, desenvolvimento urbano sustentável, planejamento e gestão de cidades, assentamentos humanos de forma sustentável, promovendo acesso ao transporte público, áreas verdes, parques, infraestrutura adequada, serviços básicos para as pessoas. Ou seja, isso aqui é bem interessante, tá? Só um instantinho. O que é esse desenvolvimento urbano sustentável? É você ter planejamento urbano, né? Algumas cidades brasileiras desenvolveram isso melhor, né? Então conseguiram fazer um planejamento de modo que a cidade fosse crescendo e ela fosse atendida em termos de infraestrutura, ou seja, asfalto, transporte público, escolas, postos de saúde, isso é muito legal. Mas algumas cidades o crescimento foi desordenado, algumas por falta de planejamento mesmo, outras por causa do rápido crescimento econômico, né, e populacional. Então, geralmente, as grandes capitais brasileiras, tem exceções, você tem um crescimento desordenado em algumas áreas, né? Então, você pega, assim, tem regiões em grandes cidades que você acaba tendo, assim, um crescimento desorganizado, acaba tendo bolsões aí de pessoas que têm dificuldade a uma boa infraestrutura e um crescimento todo irregular, né? E geralmente essas áreas costumam ter vários problemas quando tem, por exemplo, inundações, né, enchentes, deslizamentos, propício a ter mais doenças. Então a gente tem vários problemas aí que podem caminhar quando não se tem um bom planejamento urbano. Então é importante que as cidades tenham, né? Tenham cuidado em relação a isso, ok? Sétimo e penúltimo ponto, para a gente encerrar a aula aqui, a gente tem educação ambiental e conscientização, ou seja, programas de educação ambiental e conscientização para promover a compreensão dos problemas ambientais que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Quais são os problemas da nossa cidade, da nossa rua, né? Eu preciso estar consciente disso, quais são as formas que eu posso contribuir, quais são os meios de resolução desse problema. Preciso de fazer uma parceria, né? Preciso entrar em contato com o poder público, com o vereador, com a prefeitura, né? Então tudo isso é muito importante, né? Essas campanhas de sensibilização e programas educacionais em escolas e universidades também acabam contribuindo bastante. Por último, inovação tecnológica e investimento. Bom, promoção da inovação tecnológica e investimento em pesquisa e desenvolvimento de soluções sustentáveis. Inclui o desenvolvimento de novas tecnologias, tecnologias limpas, né? Biodegradáveis, por exemplo, tecnologias eficientes, tecnologias acessíveis, né? Soluções inovadoras para que você possa vencer os desafios ambientais locais, né? E, se possível, se estender para níveis globais, mas primeiro locais. Então é importante estar ciente da contribuição da tecnologia e do incentivo ao desenvolvimento dessas tecnologias. Isso aí é muito importante. E quando essas tecnologias surgirem,
que elas possam ser incentivadas, que a gente possa fazer a troca. Olha, opte por essa tecnologia. Então a gente vai cobrar imposto pequeno desse tipo de lâmpada. Essa lâmpada menos amigável ambientalmente, essa paga mais cara. Automóvel, transporte, né, sacolas, para tudo. Então aquilo que for ambientalmente mais amigável, que ele possa receber esse estímulo do poder público. Isso é uma coisa que o poder público pode contribuir, sim. Ok?